Gente, então vamos fazer agora a capa da tampa do vaso do nosso jogo de banheiro balão. Vou iniciar com o meu tom de o verde mais escuro, né? Que é a cor que eu fiz o tapete. Então, eu vou fazer a minha laçadinha inicial aqui, certo? Vamos começar com 10 correntinhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre lembrando que quando a gente faz esse tipo de trabalho que vai ponto alto dos dois lados, né? Não deixar a correntinha ficar muito apertada, tá? Deixar ela mais soltinha para o trabalho não ficar repuxando, tá bom? Então, agora aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto na quinta correntinha. Ó, peguei o meu primeiro ponto alto. Aqui, ó, o tampo do vaso são poucos, né? É bem menor que o tapete. Então, vamos fazer ponto alto em cada uma das correntinhas, tá bom? Aquelas correntinhas que nós fizemos ali, que nós viramos, né? Aqui também equivalem a um ponto alto, tá, gente? Ó, então, nós fizemos aqui, ó, um total de 7 pontos altos. Confere aí o teu, que nós temos que ficar com 7 pontos altos, tá bom? Agora, nós vamos fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, que é o que vai fazer, né, a nossa argolinha, e vamos fazer um ponto alto aqui, bem no pezinho do nosso último ponto alto, aqui, ó, certo? Vamos fazer o nosso primeiro ponto alto. Igual nós fizemos no tapete, nós vamos seguir com ponto alto até o final. Então, aqui, ó, eu já fiz aqui os meus pontos altos, vou fazer agora aqui 5 correntinhas para fazer a nossa argolinha do outro lado. E vamos prender com um ponto baixíssimo em cima do ponto alto da carreira, né, anterior. Aqui, ó. Ó, gente, então eu fiquei assim, né, com 2 argolinhas. Quem não achar, porque assim, agora pro tampo do vaso, não preciso, né, não vou dar tantos, né, explicar tão detalhadamente, porque nós já fizemos o tapete e vai seguir a mesma coisa que o tapete. Então, se caso alguém ficar meio perdido, gente, porque normalmente a gente faz primeiro o tapete, né? Então, qualquer coisa, dá uma olhada lá na videoaula do tapete, ou se quiser, faça o tapete primeiro, que daí vocês já têm a ideia de como que vai ser a tampa do vaso. Então, aqui agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer, né, eu subo as minhas 3 correntinhas e vamos fazer o ponto alto. Eu já vou escondendo, né, o meu fio. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, eu tenho 7 pontos aqui, vou fazer os 7 pontos aqui em cima. Sem intervalo, na curva aqui, nós vamos fazer 10 pontos altos. E aqui, novamente, 7 pontos altos, né? Ponto sobre ponto. E na outra curva, 10 pontos altos, sem intervalo nenhum, sem nenhum espaço. Então, eu vou fazer toda essa minha curva aqui e volto aqui. Então, aqui, ó, gente, eu já fiz a minha curva, certo? Já fiz toda a minha volta. Como o meu, eu tô fazendo ele nos 2 tons de verde, então, agora eu mudei de cor, né? Nos mesmos lugares que eu fiz as cores do verde claro do tapete, eu vou fazer na tampa. Então, eu amarrei o meu fio aqui no segundo ponto da minha reta. Esse daqui é o primeiro, amarrei no segundo, porque o primeiro ponto e o último ponto nós vamos pular. Então, agora aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, desculpe, 4 pontos altos, né? As 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Da reta aqui, como ele é bem pequenininho, ele vai dar só 3 bloquinhos, tá bom, gente? Não, desculpe, não é nem 3 bloquinhos, são 2 bloquinhos. E daí os 5 bloquinhos da curva. Então, eu fiz os 4 pontos altos no mesmo ponto, pulo
fiz uma correntinha de espaço e vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto, faço o meu outro bloquinho, certo? Ó, então, fiz aqui mais 4 pontos altos. São os meus 2 bloquinhos. Aqui, do mesmo jeito que eu pulei o primeiro, eu vou pular o último, né? E vou pular o primeiro ponto. Eu pulo o primeiro ponto da curva, mas eu termino no último ponto, igualzinho eu fiz no tapete. E na curva, nós não vamos fazer a correntinha de espaço, tá bom? Então, aqui eu não faço espaço, né? E vou direto, pulo primeiro o último ponto da minha parte reta, pulo primeiro da curva e vou direto pro próximo. E aqui eu faço o meu primeiro bloquinho da curva. Então, na curva, nas duas curvas vai ser assim. Vão ser 5 bloquinhos, né? Sem correntinha de espaço. Então, fiz aqui, ó. Na curva, eu vou pular um espaço e já vou, um ponto e já vou pro próximo, tá bom? Então, na curva vai ser assim. Nós vamos fazer o bloquinho, pula um ponto, no próximo eu faço o bloquinho, pula um ponto, no próximo eu já faço os 4 pontos altos no mesmo ponto. Sem espaço na curva, cheguei aqui, fiz o último da curva, igual do outro lado, vou pular o primeiro ponto e no segundo ponto vou fazer o meu bloquinho, pulo 3 pontos de base, no quarto ponto faço o meu bloquinho. Aqui novamente pulo o último ponto da minha parte reta, pulo o primeiro ponto da curva, vou para o segundo ponto e já inicio o meu bloquinho, fazendo aqui mais 5 bloquinhos sem espaço, tá bom? O espaço vai ser só aqui na parte reta, uma correntinha de espaço. Aqui na curva, nessa carreira, nós não vamos fazer espaço. Então, eu vou fazer aqui a minha volta e já voltamos. Então, aqui, ó, gente, já terminei a minha volta. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Vamos subir, então, as 3 correntinhas, né? Para dar a altura do ponto alto. Vou fazer aqui ponto sobre ponto. E aqui, ó, nós vamos continuar fazendo uma correntinha de espaço. Só que agora nós vamos fazer com uma correntinha de espaço por toda a volta, inclusive na curva. Então, essa carreira vai ser todinha assim, ó. Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, né? Aqui onde eu dei uma correntinha, vou continuar dando uma correntinha de espaço. E aqui na curva, eu vou continuar fazendo igual aqui, ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de espaço, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui e vocês fazem aí, nós já voltamos. Eu já fiz aqui a minha volta. Agora, nós vamos fazer, né, aquela carreira em que os 4 pontos altos são fechados junto. Então, eu fiz aqui minhas 3 correntinhas, faço o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. As correntinhas já dá, né, a altura de um ponto alto. Fecho todos juntos, certo? Ele vai ficar um triângulozinho. Aqui eu faço 3 pontos de separação na reta. Faço um ponto alto, 2, 3 e 4. E fecho todos juntos. Na curva, nós vamos fazer 7 pontos de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, 7 correntinhas para separar. E vamos fazer o nosso próximo, né? No próximo bloquinho, 4 pontos altos fechados junto. Aqui, ó. 4 pontos altos fechados junto. Então, aqui, gente, nós vamos seguir assim. Na curva, nós vamos fazer os 4 pontos altos junto, fechado, separado por 7 correntinhas.
E aqui do outro lado, igual nós fizemos aqui, que na parte reta só tem esses dois, né? Aqui também só tem esses dois. Então, nesse daqui, nós vamos fazer com 3 correntinhas de separação. E já volta para a curva com 6 correntinhas de separação, igual eu fiz aqui, tá bom? Então, aqui, gente, eu já fiz a minha volta, né? E já coloquei, já troquei o meu fio. E, ó, gente, quem tiver começando o jogo, assim, comece ele pelo tapete da pia, porque lá eu tô dando uma explicação mais detalhada. Porque quem já fez o tapete da pia, agora aqui na tampa do vaso não vai ter dificuldade, tá bom? Então, aqui, ó, coloquei já aqui o meu fio. Aqui nós vamos deixar, né, a argolinha da frente e vamos pegar nas argolinhas de trás, certo? Então, eu vou fazer minhas 3 correntinhas para fazer o meu primeiro ponto alto. Peraí que ele engatou ali e ficou sobrando fio. Então, aqui, ó, as 3 correntinhas. Vou aqui já no próximo, né, e coloco por dentro, ó, tá vendo? Deixo a argolinha da frente e pego as de trás. Eu sempre pego as 2 argolinhas de trás, para o fio não ficar muito bambo, ó, certo? Então, vai ser um ponto alto para cada correntinha. Então, nos intervalos tem 3 correntinhas, 6 correntinhas, vai ser a mesma quantidade de ponto alto. E aqui, onde a gente une os 4 pontos, que fica esse ponto aqui, também um ponto alto, tá bom? Aqui nessa carreira não tem espaço, vai ser um ponto alto para cada correntinha e um ponto alto em cima de cada ponto aqui, né? Dessa divisão, em toda a carreira, pegando por trás da argolinha. E a próxima carreira vai ser ponto alto sobre ponto alto, aí pegando, né, normal aqui nessa parte, pegando o ponto normal, sem pegar na argolinha de trás, pegando normal aqui. Então, eu vou fazer as minhas 2 carreiras, as 2 carreiras de ponto alto, sem aumento e sem separação, tá bom? Eu vou fazer as 2 carreiras e vou trocar o meu fio, porque daí a gente já volta para esses motivos aqui, tá? Então, eu já fiz aqui as minhas 2 carreiras, né, no tom de verde, e agora eu vou voltar a fazer, né, o desenho. Aqui, gente, ó, do mesmo jeito que eu fiz no tapete, sempre que eu vou amarrar o fio, eu amarro mais ou menos no sentido aqui do primeiro motivo da reta, tá? Sempre mais ou menos aqui, porque daí fica mais fácil da gente separar a quantidade de pontos que vai fazer na curva, tá bom? Então, aqui eu vou começar com, né, os 4 pontos altos em cima do mesmo ponto de base. Então, eu fiz a minha correntinha, vou fazer mais 3 pontos. Vamos pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. E no quarto ponto, desculpa, gente, aqui tem, né, uma correntinha de espaço. No quarto ponto, faço o próximo. 4 pontos altos em cima do mesmo ponto. Então, aqui, nessa carreira, nós vamos fazer ela inteira, inclusive na curva. Desse mesmo jeitinho aqui. 4 pontos altos em cima do mesmo ponto alto, uma correntinha de separação, aí eu pulo os 3 pontos altos de base e no quarto ponto eu faço mais, né, 4 pontos altos. Pulo 3 pontos de base, uma correntinha de separação, no quarto ponto faço o meu próximo bloquinho com 4 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Na curva, nós vamos fazer assim também. 4 pontos altos, pula 3 pontos de base, uma correntinha de separação e vai para o próximo. Vamos fazer até aqui o final, tá bom? Então, aqui, ó, gente, ó, já terminei a minha carreira, né? Ó, outra coisa, gente, ó, vocês podem ver que os meus, que nem eu, para quem tá trocando de fio, ó, o meu não tem nenhum fio por trás, sabe?
Porque conforme eu vou trocando aqui o fio, eu já arremato o meu fio. Que nem o meu, eu já coloquei aqui, ó, no meio dos pontos aqui, que daí agora eu faço essa próxima carreira, ele já tampa os fios. Porque, gente, sinceramente, viu? Deixar para arrumar os fios tudo depois, olha, eu não sei vocês, mas me dá um ódio mortal. Gente, eu odeio, não suporto arrematar fio. Então, se eu deixar para arrematar depois, é sério, gente, eu tenho um jogo que eu fiz que já tá ali há meses esperando só para arrematar. Então eu não faço isso. Faz um tempão que eu tenho um jogo ali para arrematar. Então eu não faço isso. Não deixo mais para arrematar tudo depois. Eu vou fazendo e arrematando, porque senão a preguiça é demais. Porque assim, quando eu tô na metade de um jogo, eu já tô pensando, tipo assim, eu já tô bolando o próximo que eu vou fazer, entendeu? Então eu tenho que terminar esse daqui. E pra vocês terem ideia, ó, eu tô fazendo esse daqui, essa videoaula aqui para vocês, mas o tapete da próxima videoaula, ele já tá quase pronto, só para preparar a videoaula, entendeu? E eu sou assim mesmo, é uma pressa danada. Olha, que nem diz a minha menina, nem te conto. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, igual nós fizemos aqui. Então vamos fazer os 4 pontos altos, certo? Em cima de cada ponto alto. Esse daqui, como é ainda na reta, então nós vamos fazer um ponto de separação. Então aqui, ó, gente, ó, por 3 vezes agora, eu vou fazer um ponto de separação. Ó, eu fiz aqui o primeiro. Aqui já vou fazer o segundo, que vai ter também um ponto de separação. Porque conforme o tapete vai crescendo, então o que que acontece? Aqui, ó, a parte da reta, ela vai crescendo também. Então, como eu fiz, ó, aqui, ó, eu fiz um ponto, 2 pontos, certo? O próximo que vai ser um ponto só, vai ser desse lado aqui, vai ser o final. Então, eu vou ficar com 3 com um ponto. Então, eu fiz aqui, certo, né? E aqui vai ficar um ponto. Esses da curva, eu vou fazer com 2 pontos de separação por 10 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui, eu vou fazer com 2 pontos de separação. Aqui, eu vou fazer com 3, por 3 vezes com um ponto, igual do outro lado, ó. 1, 2, 3. Cheguei na curva de novo. Mais 10 vezes com 2 pontos de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, deu aqui, no penúltimo. E o último, para formar os 3 aqui com um ponto de separação, o último é com um ponto de separação, tá bom? Então, vamos fazer essa nossa volta e já voltamos. Então, aqui, gente, já fiz aqui toda a minha volta, certo? Agora, nós vamos fazer a carreira em que são os 4 pontos altos fechados juntos, né? Então, eu vou subir minhas correntinhas, vou pegar o próximo ponto, o terceiro e o quarto, e fechar todos juntos. Aqui, onde nós fizemos com um ponto de separação na carreira de baixo, por 3 vezes, nós vamos fazer agora com 3 pontos de separação, certo? Aumentamos um, né, na nossa divisão de pontos aqui da reta. Então, aqui, opa, saiu tudo. Então, aqui, ó, gente, eu fiz o primeiro, né, aqui o segundo, com 3 pontos. 3 correntinhas de separação, certo? Nesse lado aqui, do mesmo jeitinho
que eu fiz aqui, que o último ponto aqui ficou com 1 de separação, né? Que deu 1, 2, 3, vai ser nessa carreira. Então, eu fiz 1, fiz 2, e o terceiro, com 3 pontos de separação, vai ser aqui o último. Na curva, os próximos, onde eu fiz com 2 pontos de separação, eu vou fazer com 7. Então, daí aqui eu vou fazer por 10 vezes, com 7 pontos de separação. Aí, deixa eu puxar aqui para não soltar. Aí, aqui, por 3 vezes, com 3 correntinhas de separação. Na curva, de novo, 10 vezes, com 7 correntinhas de separação. E aqui o último com 3 correntinhas de separação, tá bom? Então, gente, aqui, ó, já terminei a minha carreira. Já amarrei aqui o meu fio, certo? Aqui nós vamos fazer aquela carreira em que nós não pegamos a argolinha da frente, só a de trás. Então, vamos fazer igualzinho nós fizemos aqui nessa parte aqui, pegando só as argolinhas de trás e a da frente fica para fazer esse detalhe aqui no tapete, certo? Então, essa próxima carreira nós vamos fazer um ponto para cada correntinha, um ponto aqui para aquele ponto que nós fechamos, os 4 pontos altos na carreira de baixo, e continua um ponto para cada correntinha, certo? Assim. Então, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Essa carreira inteira, pegando só nas argolinhas de trás, para ficar esse detalhezinho aqui da argolinha da frente voltada para frente. Nós vamos fazer um ponto para cada correntinha e o ponto aqui, onde nós fechamos os 4 pontos altos, né? Em toda a volta, sem espaço e sem aumento. E igual aqui, vamos fazer mais uma carreira, ponto alto sobre ponto alto, sem espaço e sem aumento. Então, eu vou fazer essas 2 carreiras e daí já volto com vocês. Então, gente, ó, já terminei minha volta, já amarrei o meu fio, né, o meu verde mais claro, porque nós vamos fazer agora pela última vez essas 3 carreiras, né? Então, gente, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Se o de vocês estiver dando essa impressão de que ele vai ficar ondulado, não se preocupe, porque é assim mesmo, tá bom, gente? Porque daí agora, nas próximas carreiras, ele fica certinho. E no final, pode ser, porque o outro jogo que eu fiz, esse daqui, ó, que eu fiz com o marrom, esse daqui que eu fiz com marrom e bege. Então, ó, essa daqui é a capa, né, da tampa do vaso. Pode ver que ele deu assim, se erguer ele, ó, ele fica meio assim pra dentro. Pouca coisa, porque colocando ele aqui, ele fica retinho. Mas eu quis que ele ficasse assim, por quê? Porque esse bico aqui, ele fica exatamente, é a parte que fica para baixo na tampa. Então, para que o bico não ficasse assim meio ondulado, eu deixei ele mais firme, né? Coloquei menos pontos nessa volta para que ele realmente fique meio assim, sabe? Meio viradinho. Porque daí, quando você coloca ele na tampa do vaso, ele assenta certinho e esse bico, ele fica retinho em volta da tampa do vaso, tá bom? Então, vamos agora para nossa próxima carreira aqui, né? Já amarrei aqui o meu fio, aqui na reta, né? Como aqui eu fiz os 3 pontos, né, de separação, então indica que esse daqui é o meu primeiro da reta. Então, eu coloquei o fio aqui no mesmo sentido dele, ó. Aqui é o primeiro, ó, aqui e continuo aqui, certo? Vou amarrar o meu fio aqui. Então, vamos novamente fazer os nossos 4 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. E nessa carreira inteirinha, novamente, igual nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Ele vai ter um ponto de separação em toda a carreira, inclusive na curva. Então, aqui eu faço um ponto de separação, pulo 3 pontos de base e no 4º ponto faço 4 pontos altos
não fechados juntos, né? 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nós vamos seguir essa carreira inteirinha assim, 4 pontos altos no mesmo ponto de base, uma correntinha de separação, pulo 3 pontos e no quarto, novamente, 4 pontos altos. Uma correntinha de separação e assim eu vou continuar até chegar aqui novamente. Pronto, gente, já terminei a minha carreira. Aqui, ó, como vocês vão notar, ele ficou meio onduladinho, né? Meio juntinho. Então, o que que nós vamos fazer? Na próxima carreira, nós vamos continuar fazendo eles com, novamente, um ponto de separação. Porque assim, como a tampa do vaso, ela dá uma esticadinha, então a gente não quer que ele fique repuxando, certo? Mas também não dá para eles ficarem ondulados. Então, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, certo? Então, 4 pontos de base, temos 4 pontos em cima. E aqui, nós vamos fazer novamente por toda a volta, ó, com um ponto de separação, inclusive na curva, tá bom, gente? Então, nós vamos fazer nos ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de separação por toda a nossa volta. Então, gente, terminei aqui a minha carreira, certo? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, eu lembrei porque um dos meus fios acabou agora, né? Sabe esses cones aqui, ó, gente, ó? Esse daqui é daquele do barbante grande. Do barbante pequeno, né? O cone pequeno. Cada marca tem o seu modelo de cone, tem umas que são retas, que nem, ó, esse daqui é aqueles cones lá de papel alumínio, né? Que a gente usa para fazer churrasco, para colocar no fogão, né? Aqui em casa eu uso para não manchar todo o meu fogão. Normalmente, que nem eu, para mim mesmo, nada disso aqui tem utilidade. Para quem usa barbante pequeno, aqueles fiozinho pequeno, que vem aqueles cone pequenininho, nada disso é útil e a gente acaba jogando pro lixo, né? Mas então eu vou dar uma dica para vocês, gente. Pega esses cones, normalmente perto da casa da gente sempre tem escola. Pega esses cones, guarda eles, junta lá uma sacola cheia e leva para essas escolas. Eu tenho a minha menina, ela aqui em Curitiba é CMEI, né, que a gente chama, tem lugar que chama creche, né, e tal. E então eu junto sempre bastante esses cones e eu levo para a escola onde ela estuda, porque lá as professoras fazem atividades com as crianças, fazem artesanatos, fazem até brinquedos para eles brincarem ali na escola. Então não jogue mais fora os seus cones, junta eles e leva para as escolas que tem perto da casa de vocês, tá bom? Então vamos continuar, ó. Agora nós vamos fazer os 4 pontos altos fechados juntos, certo? Já fiz as minhas correntinhas, agora 2, 3, 4 pontos altos fechados juntos. E daí ele fica parecendo assim um triângulozinho, né? Então, aqui, gente, nós vamos fazer com 3 correntinhas de separação em toda a carreira, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3. Fiz os meus 4 pontos, estão todos na agulha, puxo todos eles, né? E faço 3 correntinhas de separação. Porque aqui, ó, vocês vão ver que nessa carreira anterior, ele não ficou repuxando, certo? Ele ainda ficou bem soltinho. Então, eu vou fazer com 3 correntinhas de separação, igual eu fiz aqui, por toda a carreira. Se por acaso o de vocês, você sentir que ele tá ficando muito repuxado, ele ficar firme, não tem problema. Porque daí ele faz aquela voltinha na tampa do vaso, né? Porque nas próximas carreiras nós já vamos fazer o bico. Daí ele faz aquela voltinha na tampa do vaso. Mas se ele ficar repuxando muito, aí aqui, quando chega na curva, você pode fazer com 4 correntinhas. O meu, o marrom aqui, ó, eu fiz ele inteiro, né? Com 3 correntinhas, tá bom? Aqui, né? Deixa eu virar aqui.
Ó, aqui é a última carreira, né? Então, vocês podem ver, ó, eu fiz, ó, 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Esse aqui é o ponto onde eu fechei os 4 pontos altos juntos. Então, eu fiz a carreira inteira, tá, gente? Ó, aqui é a curva. Eu fiz ele inteiro com 3 pontos de separação. Então, nesse daqui, eu vou fazer também com 3 pontos de separação. Caso a hora que eu terminar eu perceber que ele ficou repuxando demais, né? Aí eu desmancho ele e faço novamente. Mas é para ficar igual, tá bom? Então, se o de vocês ficar repuxando, daí pode fazer com 4 pontos, tá? Aí é a critério de vocês, tá bom? Então, aqui, né, gente, ó, o meu, ele quis dar uma levantadinha aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que ele ficou meio assim. Se o de vocês tiver ficado assim, querendo dar uma levantadinha, não tem problema. Porque agora essa nossa próxima carreira é essa daqui de ponto alto, então ela vai esticar o tapete de novo, tá bom? Se ele ficou muito assim o de vocês, né, muito fechado, daí vocês podem aumentar as correntinhas. Mas se ele só ficou assim, não tem problema. Então, aqui, ó, eu já amarrei aqui o meu fio e aqui nós vamos fazer aquela mesma carreira que fizemos, né, mais para baixo, pegando somente as correntinhas, né, de trás. Deixa o fiozinho da frente para dar esse detalhe no tapete e pega só os fios de trás. Então, do mesmo jeito que nós fizemos nas outras duas partes, né? Aqui e aqui, nós vamos fazer ele assim por toda a carreira, sem aumento, sem nada, tá? Ponto alto em cada correntinha e um ponto alto aqui, onde nós unimos os 4 pontos de baixo, né? Então, vai ser igualzinho. Aí aqui, né, só lembrando que nós vamos fazer só essa carreira, tá, gente? Aqui nós não vamos fazer duas. Vamos fazer essa carreira aqui, daí eu volto com vocês pra gente fazer o bico. Então, aqui, ó, gente, terminei já a minha carreira. Vocês podem ver que ele ficou bem assim, ele ficou quase levantando, tá? Você coloca, ele fica assim retinho, mas é assim mesmo que eu quero que ele fique, pra ele assentar bem certinho na tampa do vaso, tá bom? Para ele não ficar soltinho igual o tapete. Olha, aqui, ó, como eu expliquei na videoaula do tapete, o bico, ele é múltiplo de 10, certo? O meu aqui eu já contei de 10 em 10, né? E ele ficou faltando 5 pontos. Então, o que eu vou fazer? Esses 5 pontos faltando, eu vou distribuir ao longo da minha volta. Vou diminuir, né, ao longo da minha volta para chegar aqui e dar certo, né? Porque aqui sobrou 5 pontos, então eu vou aumentar mais 5 pontos. Se tivesse sobrado, vamos supor, o meu sobrou 3 pontos, daí você não vai aumentar, você vai diminuir 3 pontos, tá bom? Então, se vocês ainda não contaram o de vocês, para o vídeo aí, conta o de vocês e daí volta pra gente fazer o bico, tá bom, gente? Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu vou subir as minhas 3 correntinhas. Vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto no próximo ponto, né? E no próximo ponto, um ponto alto. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas de separação, 3 correntinhas de espaço. E eu vou fazer um ponto alto aqui dentro do mesmo último ponto alto que eu fiz, no mesmo lugar. Então, aqui no meio, sempre vai ter 2 pontos altos no mesmo espaço, tá bom? Aí, eu vou fazer um ponto alto no próximo e no próximo mais um ponto alto. 3 correntinhas de separação, vou pular 2 pontos e no terceiro, um ponto baixo. 3 correntinhas, vou pular 2 pontos, no terceiro, começo o meu próximo motivo. Um ponto alto,
No próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto, certo? Aí, vamos fazer, né, igual nós fizemos aqui. Vamos fazer 3 correntinhas e um ponto alto em cima aqui, ó, do mesmo ponto que nós fizemos o último ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Então, gente, o bico ele vai seguir assim, tá bom? Como o meu aqui ficou sobrando 5 pontos, então eu vou dar um jeito de aumentar, né, para que aqui finalize com 10. Então, por exemplo, o que que você pode fazer se você precisa aumentar? Ah, faz as 3 correntinhas e aqui, ao invés de pular 2 pontos, você pula um só por 5 vezes, tá bom? Aqui eu já, né, já aumentei um ponto para cá. Eu já diminuí aqui. Se você precisar, de repente, comer 3 pontos, né, diminuir, então aqui ao invés de fazer 2, deixa 3 de espaço, né, e faz um aqui, tá bom? Então, vamos fazer a nossa carreira e já voltamos para a nossa última carreira. Essa daqui é a penúltima e a próxima é a última carreira do nosso bico. Então, pronto, gente, ó, já terminei aqui minha carreira, né? Agora, nós vamos para a nossa última carreira do bico. Então, aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu subo as 3 correntinhas, pego o próximo ponto, deixo na agulha e o próximo ponto, deixo na agulha. E fecho os 3 juntos. 3 correntinhas, faço um ponto alto aqui dentro do espaço. Aqui nós vamos fazer os 3 pontos picô seguidos, né, juntos. Então, fiz as 3 correntinhas e fiz o meu primeiro ponto picô, certo? Faço 3 correntinhas, volto aqui na argolinha, no pé do ponto e faço mais um picô. Já tenho 2. 3 correntinhas, volto aqui, ó, onde eu fechei o meu picô anterior, eu entro nessas 2 argolinhas, puxo o meu fio e faço ponto baixo. Então, já fiz aqui os 3 pontos picô. Dentro do espaço, volto e faço mais um ponto alto, certo? 3 correntinhas e aqui novamente 3 pontos altos fechados juntos, igualzinho eu fiz do outro lado e do mesmo jeito que nós já fizemos no tapete, certo? Então, ele vai ficar assim. Aqui nós fazemos 3 correntinhas e aqui aonde nós fizemos o nosso ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo em relevo. Como que faz? Pega a tua agulha, vai por trás do fio, puxa o fio, ó, puxou o fio, ficou aqui com os 2 e dá a laçada e tira. Ficou um ponto baixo em relevo, tá bom? 3 correntinhas e vamos para o próximo com 3 pontos altos fechados juntos. Do mesmo jeito que nós fizemos com 4 pontos altos aqui embaixo, agora nós vamos fazer com os 3, tá? 3 correntinhas, vou para dentro do meu espaço e faço o meu ponto alto, certo? Fiz o ponto alto, agora vou fazer os 3 picô. Fiz as 3 correntinhas, volta aqui no pezinho, né? Para baixo das 3 correntinhas e puxo e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, venho aqui onde eu fechei o meu picô, entro com a agulha, puxo e meu ponto picô. E mais um picô, né? Porque nós vamos ter 3 picô. Dou a laçada e faço mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então, gente, nós vamos seguir assim, igualzinho nós fizemos, né, no tapete, nós vamos fazer aqui na tampa do vaso. A nossa última carreira do bico. Então, eu vou terminar a minha aqui e eu volto com vocês pra gente fazer a redinha atrás da tampa.
Oi, gente, então, ó, terminei o bico, né? Lembra que ele tinha ficado aqui em volta, parecia que ficar repuxando? Pois é, ó, o meu ficou certinho, ó, tão vendo? Ele não ficou repuxando, tá bom? Então, terminei tudo aqui, olha como que ficou lindo esse bico. É um bico fácil de fazer, né? Rápido e bem bonito. Ó, eu marquei aqui a parte de trás para mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer a redinha aqui atrás. Então, olha, eu coloquei aqui os dois marcadores. Eu até já amarrei o meu fio. Como ele vai ficar aqui, ó, nessa carreira, então, para não aparecer do outro lado, então eu vou fazer com a mesma cor que eu usei para fazer aqui, tá bom? Então, é bem facinho, gente. Eu dobrei só, ó, eu dobrei aqui o pedaço, certo? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Ó, eu dobrei aqui. Deu certinho, ó. Aqui, eu gosto de fazer mais para baixo, porque normalmente a redinha, conforme você vai fazendo, depois ela vai subindo, né? Então, ó, eu marquei aqui, ficaram, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 motivos entre um lado e o outro de onde eu vou fazer a minha redinha, tá bom? Aí, ó, se for contar pelo bico, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, no início do sétimo aqui e aqui foi onde eu marquei, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu marquei bem no meio aqui, que é onde tem uma correntinha de separação. Porque daí como que eu vou fazer? Eu vou fazer a redinha, eu vou prender ela nessa correntinha de separação, ó, tá vendo? Eu já amarrei aqui meu fio. Aí eu faço assim, ó, eu fiz ali, já fiz um pedacinho e deu certo, tá? Então eu fiz aqui uma correntinha de separação, daí eu subo duas correntinhas. E esse daqui deu nesse lugar na tampa do meu vaso, tá, gente? Mas daí vocês medem aí o de vocês para ver se dá certo. Se não der certo, vocês não tem que fazer igual o meu, pode fazer conforme dá o de vocês, tá? E daí eu subo duas correntinhas para dar altura e mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui ficou 10, duas, que é o ponto alto, e mais 8. Daí eu vou prender, ó, eu vou pular um e vou já pro próximo e prendo aqui. Eu fiz ali, deu certinho, vai dar certinho, ó, para chegar aqui onde eu fiz a outra marcação, tá bom? Ele vai dar certinho. Então, se você quiser fazer igual o meu, você pode ir seguindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu fiz as 8 correntinhas, eu pulo aqui, pulo o próximo motivo e vou para o outro. Então, sempre em todas em cada 8 correntinhas, nós vamos fazer o nosso ponto alto e vai ficar 2 motivos no meio, em todos eles, tá bom? Eu vou fazer o meu até chegar aqui do outro lado, daí aqui eu volto com vocês já já. Então, aqui, ó, gente, já terminei a minha primeira carreira aqui, ó, da redinha. Viram? A minha, ela não ficou frouxa, tá? Eu fiz, né, todas com 8 correntinhas de separação e ela ficou bem boa, tá? Então, vamos subir aqui, ó. Eu vou explicar agora pra vocês como que vocês fazem, né, o restante. Isso pra quem ainda não fez, né? Porque pra quem já tá acostumado com o crochê, não precisa nem seguir, né? Porque daí cada um já tem o seu modo de fazer. Então, eu subo aqui as duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. E agora aqui eu vou fazer 8 correntinhas. Ó, subi duas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou colocar, nesse início, eu vou sempre colocar
até uma certa parte, eu vou colocar 8. Porque, como eu expliquei, as correntinhas, elas vão, parece que elas vão subindo, né? Vão diminuindo. Aí você fez as 8, faz o ponto alto em cima do ponto alto. E daí, até chegar aqui a penúltima, eu vou fazer agora com 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7 correntinhas. E vou colocar, né, ponto alto sobre o ponto alto. Assim, ó, gente. Ó, ponto alto, 7 correntinhas e o ponto alto. Faz até aqui a tua penúltima. Na última, você faz 8 correntinhas, né? E o ponto alto em cima aqui da segunda correntinha. Então, ó, gente, já fiz aqui as 8 correntinhas do último espaço. Aqui, ó, eu só vim aqui para falar para vocês assim, que nem esse fio que vocês amarraram aqui, vocês já podem ir, vai já, conforme você vai subindo as carreirinhas, você já vai meio que arrematando ele, tá bom? Para não ficar pro final. Ali eu já vou colocando aqui, ó, já coloquei ele entre os pontos. Porque daí quando você terminar, você não tem tantos fios para arrematar. Ó, aqui já fiz o meu ponto alto, coloco ele aqui e já vou subindo ele junto, ó, tá vendo? Conforme eu vou subindo os pontos, eu vou colocando, vou entrelaçando ele e ele já vai subindo junto com os pontos. 1, 2, e daí mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E já vou prender aqui para iniciar a próxima carreira. Então, aqui, gente, ó, nós vamos seguir assim até lá o final, certo? Eu fiz a primeira carreira com 8 correntinhas. A segunda fiz com 7. Agora, a próxima eu vou fazer com 6. Com 5, com 4, que nem essa tampa aqui do vaso, ela ficou bem larga. Então, as carreiras de correntinha, elas não vão chegar a se encontrar. Mas eu não gosto que ela fique muito afastada. Então, o que que eu faço? Quando chega lá pela carreira, que são 4 correntinhas, eu começo a fazer as carreiras duplas. Daí eu faço, vamos supor, 2 carreiras com 4, 2 carreiras com 3, 2 carreiras com 2, que daí elas ficam mais próximas, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, até eu chegar na altura que eu quero, no finalzinho, e daí eu volto para mostrar para vocês. Então, olha aqui, ó, gente, ó, a minha redinha já tá pronta, ó, podem ver que ela fica meio soltinha, eu não gosto de fazer ela muito presa, senão fica ruim da tua cliente colocar ela na tampa do vaso, tá? E também quando você deixa ela mais soltinha, quando o homem vai no banheiro, né? Porque o homem não tem os caprichos da mulher, né? Então, ela meio soltinha, quando ele ergue as tampas do vaso, o assento do vaso, ele encaixa na tampa certinho. Não fica voltando, sabe? Porque às vezes a tua cliente não gosta não compra jogo de banheiro porque o marido não gosta, porque quando ele vai no banheiro erguer a tampa volta. Se você deixar a redinha um pouco mais solta, a tampa não vai voltar. Então, aqui, ó, a redinha tá pronta. Eu gosto de fazer no meu jogo, aqui eu faço uma carreira de ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer e já trago para vocês verem. Aí, quem quiser, né, faz. Eu acho que fica uma peça mais completa. Então, tá aqui, ó, gente, só para vocês verem, né, que a carreira de ponto baixíssimo que você faz, né, depois, ele dá um acabamento na nossa tampa do vaso. Então, tá aqui, ó, gente, ó, a nossa tampa ficou prontinha. Ela ficou com 350 gramas de peso, né? E aqui, ó, ela deu 56 de largura e 60 de comprimento, tá bom? Então, ela ficou grande, né? Por causa do babadinho que cai na tampa, né? Ficou bem bonita. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês estiverem fazendo esse jogo, gente, posta lá no Facebook de vocês, posta
nas redes sociais e me marca lá pra mim ver como que tá ficando de vocês, tá bom?